Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje, tirado de São Marcos, capítulo 3, versos do 22 ao 30, revela para nós aquele grande pecado contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão nem neste mundo, nem no mundo futuro. Mas também Jesus, ao falar com os mestres da lei, traz ensinamentos para nós, para a nossa casa, para a nossa família, né? Para mostrar para nós que a desunião leva à destruição. Vejamos o que diz o Evangelho. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele, Jesus Cristo, estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levantar contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Então, aqui Jesus já está nos trazendo grandes ensinamentos. Ele está dizendo, primeiro, que ele não está possuído por Beelzebu, porque Satanás não poderia se levantar contra ele mesmo. Um reino não pode subsistir se houver disputa, né, entre si mesmo. Então, ele está ensinando isso para os mestres da lei, e nós podemos aprender: se um país alto se divide, ele se destruirá. Se uma família se divide, ela se destruirá. Então, o ensinamento para nós hoje já é: Jesus não está possuído por Satanás. Um reino dividido não pode subsistir. Uma casa que se divide não pode se manter de pé. Grande será a sua ruína. E ele diz: assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Então aqui Jesus já mostra que é uma falácia, que é uma mentira dos mestres da lei contra Jesus, ou seja, é uma blasfêmia. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiver dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Primeiro ensinamento a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós precisamos tomar cuidado para não atribuir ao Espírito Santo o que não é do Espírito Santo e também não atribuirmos a Satanás, ao demônio, aquilo que é do Espírito Santo. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Só que o pecado contra o Espírito Santo não se resume a falar mal do Espírito Santo, ou atribuir ao Espírito Santo o que não é próprio dele, ou atribuir a Satanás aquilo que é próprio do Espírito Santo. Não somente isso, porque existem inúmeras pessoas que não têm fé, né, que ainda não é convertida, que às vezes falam coisas desse gênero. E às vezes até nós, pessoas que temos fé, acabamos com um discernimento errôneo dizer algo nesse sentido. Mas se nós nos arrependermos, se nós buscarmos nosso arrependimento, sim, seremos perdoados. Por quê? Porque aquele que fala algo sem ter conhecimento de causa não pode ser réu daquele pecado. Aqui era o contrário. Os fariseus sabiam muito bem quem era Jesus. Eles, sabendo quem era Jesus, mas a Sagrada Escritura vai deixar muito claro para nós que eles levaram Jesus até a cruz por inveja. Eles sabiam quem era Jesus, mas tinham inveja de Jesus. Então existia neles uma resistência, né? Existia uma resistência à pessoa de Cristo, à aceitação da obra redentora que Cristo fazia. Ou seja, uma impenitência por parte deles. É o que o Catecismo nos ensina. No parágrafo 1864,
o catecismo vai dizer o seguinte: do pecado, ou melhor, todo pecado, toda blasfêmia será perdoada aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Mateus 12, 31. Pelo contrário, quem a profere é culpado de um pecado eterno. A misericórdia de Deus não tem limites, mas quem se recusa deliberadamente a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão de seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Este é o maior pecado contra o Espírito Santo. É resistir, rejeitar, a misericórdia de Deus. Veja, a misericórdia de Deus não tem limites, mas quem se recusa deliberadamente, voluntariamente, espontaneamente a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão de seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Este é o maior pecado que o homem pode cometer, o pecado contra o Espírito Santo. Semelhante endurecimento pode levar à impenitência final e à perdição eterna. Ou seja, se você rejeita a misericórdia do Espírito, a misericórdia de Deus, que vem por meio do Espírito, que é uma ação própria do Espírito vir ao nosso coração, trazer graça ao nosso coração, trazer arrependimento ao nosso coração. Lembra que Jesus disse que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Então, se nós rejeitamos a uma ação do Espírito Santo, que vem como água na nossa terra seca do coração, irrigar o nosso coração com a graça de Deus e trazer arrependimento. Se nós rejeitamos isso, nós estamos nos lançando a um pecado que não tem perdão, que é a rejeição voluntária ao Espírito Santo. E isso pode causar também em nós a impenitência final. Ou seja, tem pessoas que, levou a vida toda de pecado, mas no fim da vida, por uma ação da graça de Deus, o Espírito veio até aquela pessoa no último instante da sua vida e essa pessoa conseguiu, por uma graça de Deus, uma penitência perfeita, ou seja, um arrependimento perfeito dos seus pecados. Esta pessoa é perdoada dos seus pecados no momento final de sua vida, na sua morte, na beira da sua morte. Mas aquele que rejeita voluntariamente o Espírito Santo e a sua graça pode, no último instante de sua vida, se tornar um impenitente e não conseguir a penitência, ou melhor, a continência final, a penitência final, o arrependimento final, ou penitência perfeita. Então, infelizmente, o pecado contra o Espírito Santo pode acontecer com qualquer pessoa. Pessoas que vão ao desespero, no parágrafo 91 do Catecismo, diz que o desespero leva o homem à impenitência e a abandonar a vida na graça. No parágrafo 37 vai dizer que Deus não predestina ninguém ao inferno. O homem vai para lá por uma aversão voluntária a Deus. Isto é o pecado contra o Espírito Santo. Então que Deus nos ajude, que nós possamos pedir ao Senhor a graça do arrependimento, da penitência, da conversão, que é o Espírito Santo que age. Então não resistemos ao Espírito Santo. Nos abramos, à graça de Deus. Nos abramos ao Espírito Santo, que todos os dias bate à nossa porta para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E somente assim alcançaremos a penitência, o arrependimento perfeito e passaremos a viver uma vida na graça de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito de Deus,
ajuda-nos.